60 anos, você devia estar aposentado. Por que você está divulgando essas mensagens? E algumas das mensagens que você está divulgando estão fazendo com que as pessoas realmente questionem sua fé, seus fundamentos. Não se meta em problemas. E eu olhei para o meu amigo e eu fiz uma oração e disse: Senhor, me dá a resposta adequada para isso. E eu disse: se você ler o livro de Ezequiel, especialmente o capítulo 33, fala sobre os vigias nos muros, e eles dão à trombeta um determinado som. Eu disse que eu interpreto isso hoje como não cometer o pecado da omissão. Em outras palavras, eu fui abençoado por ver o interior das organizações, igrejas e ministérios e ver a verdade sendo manipulada ou distorcida na política. Eu tenho a responsabilidade, pela posição em que eu me encontro, de explicar às pessoas a ótica que Deus me deu. Talvez elas não tenham essa ótica, mas elas podem aprender em um período muito curto de tempo o que eu levei 40 anos de ministério para observar, ver e entender. Portanto, eu não quero cometer o pecado da omissão, de me recusar a compartilhar com vocês o que Deus me mostrou. Portanto, eu deixo a seu critério, é claro, de acordo com a palavra de Deus e o seu espírito, no seu coração, determinar o que fazer com isso. Então, vamos começar a mensagem que Deus colocou em meu coração hoje, e o título dessa mensagem é Os Dissidentes de Deus. Eu espero que não se importem, mas meus olhos estão ficando cansados. Portanto, eu vou colocar um par de óculos aqui para me ajudar a enxergar um pouco melhor. Jesus Cristo foi um dissidente de sua própria igreja. Foi ou não foi? Quer dizer, Jesus Cristo, Deus em carne humana, veio à sua igreja denominada e foi visto como um dissidente. Por quê? Por que isso? É porque a sua lealdade era para com seu pai, porque ele sempre fez tudo para agradar seu pai, não um sistema, não uma instituição. Ele disse: eu e meu pai somos um, João 10:30. Nós somos um com o Pai. É por isso que temos as Escrituras. É por isso que vamos à igreja, porque tudo isso deve nos levar de volta à unidade com Deus. E a vida de Jesus superou o igrejismo de sua época. Será que a sua vida supera o igrejismo dos dias atuais? Sua resposta sempre era: está escrito. É essa a sua resposta quando você ouve coisas, você é um bereano, você vai às Escrituras, você pesquisa e vê se corresponde à verdade sólida que nos foi dada? Jesus cortava toda a tradição e política com um simples "assim diz o Senhor". Isso não é incrível? Isso é o que dizemos que somos. Dizemos que somos só a Escritura, mas será que realmente vivemos isso? É o que realmente somos hoje? Jesus era inabalável diante da pressão dos seus dias. Se isso fosse dito de mim e de você, somos inamovíveis à pressão exercida sobre nós para nos conformarmos? E o que o Espírito Santo está dizendo a você agora? Sua vida foi uma demonstração de sua unidade com o Pai. Ele sempre se manteve firme no Senhor. Não importa se eu for a um encontro ou uma reunião na igreja. Será que eu permaneço firme no Senhor? Ou permito que a pressão venha me manipular e então eu dou desculpas para me encaixar no sistema, nas pessoas ou no grupo com o qual eu estou naquele momento? Jesus viveu sua fé. Se um ateu fosse morar em sua casa por 30 dias e você nunca lesse a Bíblia para ele, será que essa pessoa desejaria o seu Deus porque vê o seu Deus operando por meio de você, por meio da fé que você tem no Filho de Deus? É uma pergunta dura e um teste duro também. Portanto, se você fizer isso, você se tornará um dissidente não apenas para o mundo, mas também para o igrejismo e a religiosidade. Jesus diz: vá e faça o mesmo, Lucas 10, verso 37. Todos os que fizerem o mesmo serão vistos como dissidentes. Foi-nos dito que todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Quer dizer, você será um dissidente e será considerado um dissidente por aqueles que o conhecem e o viram. Será que isso é um exagero? Será que estou me excedendo aqui? Vamos dar uma olhada na história religiosa do mundo.
Vamos dar uma olhada naquele que Jesus disse ser o maior e que nunca viveu melhor do que ele, João Batista. Ele era visto como um dissidente pela igreja estabelecida de sua época. Por quê? Porque seu exemplo de vida repreendeu a igreja e a sociedade de sua época. Será que o seu exemplo de vida repreende o igrejismo que é tão predominante hoje em dia? Sua vida alertou as pessoas para o fato de que havia algo mais profundo, algo além do que eles tinham no momento. E, como resultado, os líderes daquela igreja ficaram com ciúme e inveja. E a religião, a elite religiosa começou a desprezar João Batista. Por quê? Porque Deus foi ignorado na instituição de sua época. Você percebeu isso? Deus estava passando por cima dos líderes religiosos de sua época. Por quê? Porque Deus não podia manifestar a sua glória e poder ao seu povo por meio de um sacerdócio corrupto. Você acha que ele pode hoje? Eu não acho que ele possa. Eles haviam se afastado de Deus e se apegavam às suas políticas. Eles mantiveram suas tradições e sua cultura religiosa. Isso não poderia acontecer hoje? Será que o diabo poderia tentar se infiltrar nas igrejas de hoje em dia? Se ele não tentou, talvez você não tenha a verdade. Saulo era amado pelas instituições religiosas de sua época, até que Deus o despertou. E Saulo se tornou Paulo e passou a se submeter a Deus e não a se submeter à igreja. Isso criaria problemas. Foi então que Paulo foi considerado um dissidente e passou a ser caçado e perseguido pela mesma igreja que o havia abraçado antes. Portanto, qual foi o problema? Os líderes não seguiram seu chamado divinamente designado. Eles abusaram de seu cargo e foram infiéis em suas administrações desse cargo. Qualquer pessoa que expusesse sua hipocrisia era atacada. Vemos algo parecido com isso acontecendo hoje, eu vejo. Qualquer pessoa que falasse a verdade ao poder era exterminada. Como ousar pensar que isso é melhor do que a liderança de sua própria denominação? A máquina instintiva e inerentemente se protege. Será que é verdade? Quando eu estava no mundo corporativo, o maquinário do mundo corporativo sempre se protegeu. E se você o desafiasse, teria que procurar outro emprego. Quando eu estava na política, o que não é o caso hoje, mas quando eu estava, se você desafiasse o seu partido político, porque ele estava indo por um caminho errado, o maquinário instintivamente se protegia. E quando você está em uma instituição, uma igreja ou um ministério, eles instintivamente se protegem. Portanto, vamos dar uma olhada na história religiosa. Os valdenses no norte da Itália foram desprezados e perseguidos como nenhum outro. Era o século XI e a igreja romana governava com mão de ferro. Sua liderança não era apenas corrupta, mas também seus ensinamentos, dizendo que sua confiança estava no cristianismo naqueles dias, no lugar de Deus. Mas Deus sempre tem um povo. Nem sempre ele é institucionalizado. Você entendeu isso? Seu povo nem sempre está na instituição. Como Jesus, eles sempre exigem um "assim está escrito". E se caracteriza por estar sempre no Senhor. Isso significa que eu não apenas sigo a sua palavra, mas permito que o Espírito Divino de Deus fale aos meus ouvidos e diga, é assim que você deve fazer. E isso é diariamente. Portanto, não é o Jim que eles veem, é Deus trabalhando por meio do Jim. É isso que eu quero dizer com permanecer no Senhor. Eles são, então, o corpo de Cristo. Essas pessoas que se apegam ao que está escrito e permanecem no Senhor, eles são o corpo, eles são o corpo de Cristo. Colossenses 2, verso 17. Eles ousam pertencer a Deus independentemente da igreja e da religiosidade da época. Esses dissidentes espirituais, como são vistos, eles são percebidos assim, mas não são realmente dissidentes espirituais. Mas são percebidos pelo sistema como dissidentes espirituais, pela igreja institucional. Eles preservam em sua pureza e simplicidade o verdadeiro evangelho, na sua vida, em seus casamentos, em suas famílias, em seu contato com os outros. Eles estão sempre dispostos a permanecer no Senhor, conforme o está escrito. Esse é você?
tem que ser eu. Ou sou apenas mais um? Alguém pode perguntar quem era a igreja verdadeira entre os valdenses e a igreja católica romana. Era a igreja católica romana ou eram os irmãos valdenses? Vejam bem, a igreja institucional da época era o esquema. Eles foram os que abandonaram a verdade. Foi ela, a igreja romana, que abandonou o evangelho puro e simples que Jesus veio e viveu. Por meio de seus desvios heréticos, ela deixou de lado o título válido da única verdadeira igreja e passou esse bastão, ou entregou esse bastão, se preferir, aos valdenses. Qualquer desvio herético nas igrejas de hoje, você vê algum desvio herético em sua igreja hoje? Eu vejo. Eu ouso mencionar alguns. Quando eu vejo as instituições da igreja envolvidas em abortos, Jim Hornberger fica com uma bandeira vermelha. Quando vejo cirurgias transgêneros nos hospitais da minha igreja, uma grande bandeira vermelha se levanta para mim. Quando vejo formação espiritual sendo ensinada em nossas universidades, eu fico perturbado. Quer dizer, eu fico abalado até os ossos. Quando vejo identidade de gênero sendo introduzido em nossas instituições, eu pergunto, o que está acontecendo? Isso é o mundo. O mundo está entrando na igreja e convertendo a igreja. Isso me perturba. Você é um sentinela no muro, você tem os tópicos, você lê e está escrito, você compara isso com o que está acontecendo na organização da sua igreja, em sua igreja local, em sua igreja denominada, você compara isso com o está escrito. Quando vejo a cultura woke sendo normalizada, não! Minha vontade é gritar de cima do telhado. Quando os vejo cancelando os sentinelas em seu meio, eu vejo isso acontecendo agora mesmo, onde as igrejas estão cancelando os sentinelas em seu meio para silenciá-los e calá-los. Não! Precisamos de sentinelas para nos manter em um caminho reto e estreito. Quando os vejo armando sua companhia de seguros, se eles não gostarem de uma determinada igreja local, ou de um determinado ancião, ou de um determinado pregador, eles recusarão o seguro para eles. Armando a seguradora para controlar seu resultado. Você vê isso acontecendo aí onde você está hoje? Isso está acontecendo nas suas igrejas? Uma distorção das verdades bíblicas para uma igreja. A sua igreja não faria isso, faria? A fim de se sustentar, mais do que a palavra de Deus, e depois burocracias inchadas. Ah, meu Deus! Por que estamos pagando todo esse dinheiro para a igreja quando temos toda essa burocracia inchada que podemos cortar pela metade e ser mais eficazes? E falhamos em não apoiar a liberdade de consciência dos membros que não se vacinaram. Você está querendo me dizer que a sua igreja não apoia o seu direito constitucional? Sua liberdade de consciência de não tomar a vacina? E então silenciam os denunciantes que se manifestam contra? Estão substituindo essa união com Deus por essa união com uma instituição. Alô? Todo o propósito de uma instituição é levá-lo à união com Deus e sair do caminho. E estão substituindo isso, para que você possa ter um tempinho com a instituição. Eu acabei de compartilhar com vocês 12 principais saídas, são as 12 principais coisas que estão nas minhas 95 teses que realmente me perturbam, realmente me incomodam. Espero que elas o incomodem também, que você as examine. Eu poderia continuar, poderia compartilhar meia dúzia de queixas pessoais sérias, em que esse sistema usou seu autoritarismo para me silenciar. Eu até escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado Enfrentando o Fogo Inimigo, está disponível, que aliás foi publicado pela igreja, do que eles podem fazer com você para que você não seja um sentinela no muro, mas seja considerado um dissidente. A história religiosa prova que o bastão passa. Não há... Deus permite que o bastão da única igreja verdadeira seja passado adiante e assim por diante, permanecendo puro com as pessoas que realmente o vivem. Já se perguntaram quem está realmente carregando essa tocha hoje? É melhor que seja você,
É melhor que seja eu. Todas as leis de Deus não abandonaram a igreja. As igrejas abandonaram a unidade com Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 76. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra inferior a nenhuma outra, que na verdade tem vivido em unidade com Deus, que cooperam com instrumentos celestiais para promoverem o reino de Cristo em nosso mundo, sempre permanecendo na unidade com Deus que foi perdida no Éden, não permitindo que ninguém os silencie ou os esmaguem. Agora vamos avançar rapidamente desde os valdenses no século XI até o século XV. Deus levanta muitos reformadores que viram todos os abusos e desejaram acabar com esses abusos que estavam ocorrendo na igreja. Não estamos falando sobre o mundo agora, estamos falando sobre o mundo entrando na igreja, que ansiavam por corrigi-los. Nota, Deus levanta seus dissidentes. Esses reformadores são sempre expulsos de suas igrejas. Esses pretensiosos sempre desprezam os autênticos. Vocês estão comigo? Os pretensiosos. Caim foi o primeiro pretensioso. Caim não se recusou a adorar a Deus. Ele apenas fez isso à sua maneira. E como Abel, o autêntico, seu próprio irmão, fez isso à maneira de Deus, ele o desprezou. E assim, os pretensiosos na igreja de hoje sempre desprezarão os autênticos. Agora, qual deles é você? O que diria um ateu que morasse em sua casa por 30 dias? Você é um cristão pretensioso ou é autêntico? Deus sabe que a corrupção fica tão ruim, que o baixo nível de poder se torna tão persuasivo que não pode ser mudado de dentro para fora. Por quê? Porque a história religiosa prova que as denominações nunca se reformam. Examine a história religiosa. Some todas as denominações diferentes e elas sempre caem. E Deus tem que levantar outros para viver a vida. A história prova que a reforma é feita dentro dos muros da igreja e que ela alcança muito pouco ou nada em termos de retornar essas pessoas à piedade primitiva. É disso que estamos falando. Não estamos falando de um credo definido, não estamos falando de um estilo de vida definido, não estamos falando de uma instituição definida. Estamos falando de devolver às pessoas a piedade primitiva que foi perdida no jardim do Éden. A sua igreja está realizando isso com você e com esses membros? Se não estiver, isso é no mínimo uma bandeira amarela, se não uma bandeira vermelha. É por isso que você vê Jesus deixando Jerusalém. E ele fez isso. Jerusalém representava a igreja organizada da época. Você vê que Jesus deixa Jerusalém e vai para Galileia. A hostilidade dos religiosos institucionais, que estavam determinados a tirar a vida de Jesus, era tão ruim que ele precisou recorrer a uma classe diferente de pessoas. Porque Jesus sabia que seus esforços para reformar um sacerdócio corrupto seriam em vão. O desejado, página 590. Então, vamos dar uma olhada em alguns desses dissidentes. Quando Lutero publicou suas 95 teses, ele se tornou um dissidente para a religião institucional de sua época. Ele era realmente um dissidente ou eles eram os dissidentes? Por que ele foi considerado um dissidente? Porque as instituições religiosas não gostam de ser expostas ou desafiadas. A sua é assim? Não importa qual seja a instituição religiosa, se você fosse um Amish e desafiasse algumas das coisas que existem lá, eles o proibiriam. Se você fosse um menonita, ou se você fosse um católico e contestasse algumas das ridicularidades do Papa de hoje, você seria banido? É claro que sim. Portanto, alguma coisa entrou em sua igreja atualmente. E se isso acontecer, você está desafiando isso? Veja, todas as instituições querem subjugar a sua mente a elas. É disso que se trata, subjugar sua mente a elas. E se você subjugar sua mente a elas, então você estará bem. Mas se não subjugar sua mente a elas, você terá problemas. Você permitirá que essa mente esteja em você em vez da mente deles? Quando entrei na igreja pela primeira vez, eu aceitei tudo o que havia lá, porque eu saí
do mundo e cheguei a um nível mais elevado de entendimento do que a igreja tinha. E eu sou muito grato por isso. Mas quando eu comecei a ver as coisas que me perturbavam, eles queriam que eu calasse a boca e subjugasse minha mente à mente deles. E quando eu disse não, a Bíblia diz, deixe que a sua mente, a mente de Jesus, a ótica de Jesus esteja em você. Foi aí que os problemas começaram. Todo verdadeiro reformador se arrisca e se mantém fiel ao estar escrito e permanecem fiéis em tudo o que Deus os chama a fazer. É isso que faz de você um dissidente para a instituição religiosa. Vamos dar uma olhada em outro dissidente, Tyndale. Ele era um dissidente. Por que Tyndale era um dissidente em sua época? Ele se atreveu a enfrentar a impropriedade religiosa de sua época. O que ele fez de tão grave? Ele traduziu a Bíblia para a língua do povo. Só isso. Para que as pessoas pudessem entender se a liderança as estava desviando do caminho ou dizendo a verdade. Que homem de Deus! Ele entregou as Escrituras de volta ao povo numa linguagem comum. Essa foi a herança. Essa é a sua herança para entender a verdade. As Escrituras em seu próprio idioma hoje. Todos nós temos as Escrituras em nosso próprio idioma. Eu tenho mais de uma dúzia de Bíblias no andar de cima. Todas as versões diferentes, porque eu quero ver o que todos estão dizendo. Portanto, eu falo principalmente da versão King James, mas eu quero ver o que ela diz. Não me falta a Bíblia em meu idioma, mas o que me falta hoje são pessoas que falem a verdade com poder. Foi isso que Tyndale fez quando traduziu a Bíblia para o idioma do povo. Ele permitiu que a verdade desafiasse o poder de sua época. Desafiando as políticas das instituições religiosas da época, eu listei apenas 12 daquilo que me incomodava. E que deveria incomodar você também, porque isso lhe diz que estamos no caminho errado. Estamos seguindo a instituição errada. Por isso, Tyndale se tornou um furtivo e um dissidente dos dissidentes. E você e eu podemos nos tornar isso também, se realmente permanecermos no Senhor. O está escrito expôs a burocracia corrupta, expôs quem eram os impostores. Você vê algum impostor por aí hoje? Eu vejo muitos deles. Tyndale foi corajoso o suficiente para permanecer em sua fé. Eu me pergunto, você é corajoso o suficiente para manter sua fé? Eu lembro da conversa com meu amigo quando ele disse, Jim, se você ousar compartilhar algumas das coisas, algumas das óticas que Deus lhe deu, você será banido. John Wesley também foi proscrito em sua época. Ele foi proibido de acessar os púlpitos na sua época, um dissidente. Por quê? Porque seu desejo era reconciliar Deus com o homem e o homem com Deus versus o homem com a sua igreja. Ele queria unir o finito ao infinito. Esse é o meu único desejo, unir você ao infinito. O Deus infinito, ele é o seu Deus. Nenhuma instituição deve ser seu Deus. Toda instituição deve circundar-se a si mesma e levá-lo diretamente a Deus. Devem ser simplesmente carteiros fazendo o seu trabalho. O desejo dele é reconciliar você. Meu desejo é reconciliá-lo com Deus. Essa é a igreja. Se você está em Deus, está na igreja. Se você não está em Deus, mas está numa igreja, você está com problemas. Sérios problemas. Wesley escolheu Deus como a única igreja verdadeira. Seus membros são todos os fiéis desde o início até o fim dos tempos. O diabo odeia isso. Por quê? Porque seu poder é quebrado se você entender isso e entrar nisso. Um homem se tornando totalmente dependente de Deus? Se eu tornar totalmente dependente de Deus, isso significa que não há lugar para mim. Sim, é isso mesmo. Meu ministério não é importante. Meu ministério só é importante se eu conectar você a Deus. E o ministério da igreja só é importante se conectar você a Deus, em vez de conectar o homem a instituições religiosas. Qualquer pessoa que desafiar ou desequilibrar a ordem religiosa estabelecida de sua época será um dissidente. Somos como sapos em uma panela de água fervente, apenas nos tornando confortáveis, estagnados,
robóticos, anestesiados e arrogantes em nossa panela de água fervente. Que vergonha! Saia dessa água quente. Paulo, um dos maiores dissidentes de Deus, declarou corajosamente: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, verso 10. Paulo está dizendo: o que você acha que eu estou fazendo com a minha vida e o meu chamado? O que você está fazendo com a sua vida e o seu chamado? Eu tenho que me fazer essa pergunta também. Meu amigo que conversou comigo na semana passada me perguntou: Jim, o que você está fazendo? Ele achava que eu estava me sabotando. Não, eu não estou me sabotando. Estou salvando pessoas de um erro fatal. Você acha que estou tentando ganhar a aprovação dos homens ou o favor de Deus? Qual deles é para você e para mim? É o favor do homem? Qual seria a maior porcentagem se colocássemos com que frequência buscamos o favor de Deus e com que frequência buscamos o favor de Deus? Qual teria a maior porcentagem? Se olharmos para a sua vida, suas conversas, seu pecado de omissão. Honestamente, você teria agido como um desses grandes? Se você vivesse na época dos valdenses, de Lutero, ou de Wesley, ou de Tyndale, o que você teria feito com esses grandes nomes? Um pastor amigo meu me disse: o problema da igreja com você, Jim, é que você é simplesmente muito independente. Eu disse: bem, obrigado. Esse foi Jesus. Esse foi Wycliffe. Esse foi Hus. Foi Jerônimo. Qualquer outro reformador que você queira colocar aí, Jeremias, Isaías. Minha resposta a ele foi: desculpe-me, pastor, mas eu sou uma das pessoas mais dependentes que eu conheço. Todos os dias entrego minha total dependência a Deus, para que Ele trabalhe em mim e por meio de mim, para que a minha vida devolva a glória a Ele. E quando você tem uma verdadeira e honesta dependência diária de Deus, isso lhe dá uma independência adequada do homem e das instituições do homem. A vida de Jesus prova isso, assim como João Batista e outros que eu mencionei. Deus está chamando todos nós, Jim Hornberger e você, a permanecermos firmes no Senhor. Filipenses 4:1. Você está firme no Senhor ou está apenas firme na religiosidade do igrejanismo? Isso não vai salvá-lo. Isso pode fazer de você um sapo em um monte de água fervente, mas não vai salvá-lo. E você tem que ter certeza de que está agindo de acordo com o está escrito. Se estamos sendo vistos como dissidentes, talvez estejamos em boa companhia. Eu não estou falando de ser militante. Não. Eu vejo grupos por aí que são muito militantes contra igrejas e pessoas da igreja. Não estou falando disso. Eu não gosto disso. Isso me desanima, para ser honesto com vocês. Eu não estou falando sobre ser militante. Eu não estou falando sobre romper de propósito com a igreja. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de me tornar um Adão independente. Deus me livre de ser independente de Deus. Estou falando de ser uma das luzes estelares de Deus, disposta a brilhar na escuridão que nos rodeia cada vez mais a cada dia. Será que é você? Você será uma dessas luzes estelares, sempre firmes no Senhor, pela verdade em nossos dias e não permitindo que ninguém o silencie. Isso pode fazer de você um dissidente em qualquer grupo. Você se atreverá a ser um? Quantos de nós são ousados o suficiente para ter a coragem de responder como o nosso Senhor e Salvador respondeu? Não sabiam que eu devia estar tratando dos negócios de meu pai? Lucas 2:49. Não sabiam que Jim Hornberg tem que tratar dos negócios de seu pai? Não sabem que, seja qual for o seu nome, você tenha que cuidar dos negócios do seu pai? Sim, o que o Espírito de Deus está dizendo a você nesse momento? Sempre houve uma apostasia desde o início dos tempos.
Se você analisar a história religiosa, sempre verá grupos surgindo, igrejas surgindo e depois caindo. Deus, como o Senhor, é abandonado pelas instituições. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Sua palavra e sua pré-evidência sempre foram deixadas de lado, porque a instituição sempre se preocupa com ela mesma em vez de ir a Deus. Homens que amam a pré-evidência sempre assumiram o lugar de Deus. Você vê isso com Caifás, na primeira igreja denominada de Deus, e adivinhe, você vê isso em todas as igrejas institucionais de hoje. Por isso somos tão impotentes hoje. 45 denominações em todo o mundo e não produzimos cristãos puros suficientes para realizar a segunda vinda. Tem algo errado com as instituições. Infelizmente. Ouçam atentamente esse comentário inspirado do livro O Desejado de Todas as Nações, página 232. Não sou eu falando, mas eu vou compartilhar com vocês. O Sinédrio havia rejeitado a mensagem de Cristo e estava empenhado em matá-lo. O Sinédrio, o corpo governante da instituição religiosa dos dias de Jesus, havia rejeitado a mensagem de Cristo. Portanto, Jesus se retirou. Então, o que Jesus fez? Jesus partiu de Jerusalém, e Jerusalém representa o quê? A igreja. Jesus se afastou de Jerusalém, onde eu acabei de dizer, a instituição religiosa, dos sacerdotes, do templo, dos líderes religiosos, e se voltou para outra classe para proclamar sua mensagem e reunir aqueles que deveriam levar o evangelho a todas as nações. Se fecharem a porta para você, Deus abrirá uma janela. Entre pela janela. Deixe-me terminar a citação. Assim como a luz e a vida dos homens foram rejeitadas pelas autoridades eclesiásticas dos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as gerações seguintes. Opa! A história da retirada de Cristo da Judéia foi repetida várias vezes. O que a pena inspirada diz repetidas vezes. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, eles não tinham ideia, os reformadores, eles não pensavam em se separar da igreja estabelecida. Mas os líderes religiosos não toleravam a luz. E aqueles que estavam na diretoria foram forçados a buscar outra classe que ansiava pela verdade. Pense nas 12 coisas que compartilhei com vocês anteriormente. Em nossos dias, o medo dos declarados seguidores dos reformadores é acionado pelo espírito deles. Espere um minuto, o que está acontecendo aqui? Deixe-me repetir isso. Em nossos dias, hoje, os professos seguidores dos reformadores são pessoas que estão seguindo os dissidentes. Portanto, o problema não está apenas nas igrejas institucionais. O problema também está nesses ministérios dissidentes que estão desviando você do caminho, não apenas a igreja. É melhor você ter cuidado com quem você está seguindo. Não se trata apenas de igrejas institucionais. Trata-se também dos ministérios militantes com os quais você deve ter muito cuidado. Porque o diabo é esperto, ele vai agir por meio deles também. Eu vou voltar à citação. E os que a suportaram... Desculpem. Em nossos dias, poucos dos seguidores declarados dos reformadores são movidos pelo espírito deles. Poucos estão ouvindo a voz de Deus, e o está escrito, e prontos para aceitar a verdade sob qualquer aspecto que ela seja apresentada. Essa verdade para hoje pode abalar você, pode sacudir você, e pode tirá-lo dessa água morna. Muitas vezes, aqueles que seguem os passos dos reformadores são forçados a se afastar das igrejas que amam. Alô? A fim de declarar o claro ensinamento da palavra de Deus. E muitas vezes, aqueles que estão buscando a luz são obrigados pelo mesmo ensinamento a deixar a igreja de seus pais para que possam prestar obediência. Você está me dizendo que a situação pode ficar tão ruim que, até mesmo em sua igreja, se você quiser prestar obediência a Deus, pode não ter permissão para fazê-lo? Você viu algo do tipo na última Covid? Eu vi.
O povo da Galileia era desprezado pelos rabinos de Jerusalém como rude e sem instrução. No entanto, eles apresentavam um campo mais favorável para a obra do seu Salvador. Eram mais sérios e mais sinceros, menos sob o controle do fanatismo. O que é fanatismo? Fanatismo é sectarismo tendencioso. E eu vejo muito disso hoje em dia. Se eu for aos menonitas, eles têm um sectarismo preconceituoso de que eles são os únicos. Se eu for aos Amish, ou aos batistas, ou aos católicos, ou à sua igreja, nenhuma igreja pode salvar ninguém. E seu sectarismo tendencioso não o levará aos portões de pérola. Somente a sua conexão com o Deus do universo o levará até lá. Vamos terminar a citação. Suas mentes estavam mais abertas à recepção da verdade. Agora, preciso deixar algo absolutamente claro. Eu não estou chamando você para fora. Eu estou chamando você para dentro, e há uma grande diferença. Eu estou chamando você para a unidade com Deus que foi perdida no Éden. Essa é sua única esperança, é sua única segurança. Meu único objetivo não é menosprezar nenhuma instituição, nenhum ministério ou nenhuma pessoa. Meu único objetivo, meu único desejo é fazer com que você se conecte com Deus. Ele é o único que o levará adiante. Estou chamando você para ficar ao lado de Deus e de sua palavra imutável. Amar a verdade em vez de simplesmente amar a verdade deles. 2 Tessalonicenses 2, verso 10. Há uma diferença entre o amor pela verdade, a verdade absoluta contida do Gênesis ao Apocalipse, e o mero amor pela verdade deles. Se você simplesmente se apaixonar pela verdade deles, eles o aceitarão. Mas quando os olhos de Saulo se abriram e ele teve que seguir a verdade, passou a ser perseguido. Se o mandarem sair por causa disso, então Deus o transformou em uma das suas luzes estelares. Não se preocupe. Deus tem uma igreja hoje. Ele tem um corpo de crentes hoje. Eles são as luzes estelares que vivem conforme o está escrito e permanecem firmes no Senhor, em seus casamentos, suas famílias e em suas conexões com os outros. Bem-vindo ao corpo de Cristo, sua igreja. Todos aqueles que desde o início até o fim dos tempos demonstram com certeza que pertencem a Deus. Quando as pessoas me perguntam, onde você vai à igreja? Eu digo, eu pertenço a Deus. Se eu estou em Deus, eu estou na igreja. Se eu não estou em Deus, é melhor ir para a igreja. Sua única declaração é, não sabem por acaso que eu devo cuidar dos negócios de meu pai? Isso é voltar para Deus e se tornar um embaixador de Deus. Voltar ao seu povo. E que negócios são esses? Exatamente o que já falei. Unidade com Deus e se tornar um embaixador dele. Paulo, quando se opôs, abalou o seu reinado. Isso está em Atos, capítulo 18, verso 6. Paulo sacudiu o seu reinado. Como assim ele sacudiu o seu reinado? Ele estava indignado com o fato de o sistema não estar aceitando a luz de Deus. O sistema, a instituição não estava aceitando e disse-lhes que seu sangue caísse sobre a sua cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante eu vou para os gentios. Uau! Se a sua instituição se opõe a você ou o cancela porque quer mantê-lo sob o guarda-chuva dela, sob a instituição dela e não sob Deus, você ainda está no corpo de Cristo. Assim como os verdadeiros valdenses ainda estavam no corpo de Cristo quando se opuseram à igreja romana da época. Assim como Lutero ainda estava no corpo de Cristo. Tyndale ainda estava no corpo de Cristo. John Wesley ainda estava no corpo de Cristo quando se opuseram a uma instituição religiosa de sua época. Em uma longa discussão que tive com um pastor, ele me informou que eu precisava jurar lealdade à instituição como um agente do serviço secreto jura lealdade inquestionável ao presidente.
Minha resposta? O agente do serviço secreto, antes de tudo, é pago para dar a vida pelo presidente, independente de esse presidente ser fiel à Constituição ou não. Nossa lealdade, a sua lealdade, a minha lealdade é uma unidade diária com Deus, conforme o está escrito. É por isso que damos nossas vidas. É por isso que todos nós deveríamos ser agentes do serviço secreto. Jim, você só está defendendo o time errado, ele me disse. Eu disse, eu sinto muito, mas há apenas um time, que é o time de Deus. Efésios 4:46. Memorize-o, lembre-se dele e esteja pronto para repeti-lo. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Quando Deus diz 7 vezes, esse é o número da perfeição. Quando Deus repete 7 vezes, há apenas um. É melhor você estar conectado a Ele. E esse é o objetivo dessa mensagem. Estar conectado a esse único Deus, a esse único corpo, a essa única esperança e esse único batismo. Se isso me torna um dissidente, então eu estou em boa companhia. A companhia de Jesus Cristo e de todos os seus dissidentes. Com todo respeito, posso dizer com todo respeito, cuidado com esse negócio de denominacional. Deus não depende de você. Deus não depende dos Amish. Ele não depende do católico. Ele não depende do batista. Ele não depende dos pentecostais. Ele não depende de você. E você coloca o nome que quiser. Coloque o nome na sua igreja lá. Assim como ele não dependia dos judeus de sua época, Deus disse sobre a instituição religiosa de seus dias em Oséias 10, verso 1. Israel é uma videira vazia que produz fruto para si mesma. Entenderam isso? Israel era uma videira vazia e não tinha poder para dar ao seu povo, porque estava voltado para si mesmo e não para conectar as pessoas à fonte, à videira. Se, quando isso for verdade para nós e para nossas igrejas, Deus levantará um exército de dissidentes de luzes semelhantes a estrelas em todo o mundo. Ouça essa advertência inspirada no segundo Espírito de Profecia, página 50. Ouça isso com muita atenção, porque não é o Jim Hornberg que está falando. É Deus falando por meio de outra pessoa. João Batista apresenta fielmente a Israel a capacidade de Deus de levantar aqueles que tomariam o lugar deles e se tornariam filhos mais dignos de Abraão. Ele lhes disse claramente que Deus não dependia deles para cumprir seus propósitos, pois ele poderia fornecer meios e maneiras independentemente deles para levar adiante sua grande obra que deveria ser realizada em pureza e retidão. Se seu fruto for indigno, lembrem-se das 12 coisas que mencionei anteriormente, os desvios heréticos que vejo hoje. Se o fruto for indigno do nome, o nome de nada valerá. Quando você estiver em tentação da próxima vez, invoque o nome de sua igreja e veja quanto poder você tem para vencer a tentação. Nenhum. Há apenas um nome debaixo do céu, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, nosso Salvador. Se você está nele, está em sua igreja. Você e eu devemos nos tornar parte do exército de Deus. Devemos ser um de seus Enoques, um de seus Elias, um de seus João Batista. Parte daquela fé valdense que não se perdeu no deserto. Você e eu devemos ser seus dissidentes, suas mulheres e homens, suas luzes estelares que demonstrarão, proclamarão e advertirão. Isso sim são as 3 mensagens angélicas. Se demonstrarmos a mensagem do primeiro anjo,
teremos uma experiência viva que nos conectará com a unidade com Deus que foi perdida e que precisamos. Isso é o mais importante. E se isso não for demonstrado, a segunda e a terceira mensagens angélicas não podem nos salvar. A mensagem do segundo anjo é uma proclamação da verdade plena que Deus nos deu. Não apenas a verdade deles, mas a verdade de Deus para os últimos dias. E então haverá uma advertência a ser dada às pessoas. É isso que estou fazendo agora. É melhor você estar conectado à fonte. Demonstrar, proclamar e advertir, em toda a sua pureza e simplicidade. A fé no Evangelho deve ser vivida por meio de Jesus Cristo, em sua vida diária. Não somos os esquemas. A igreja estagnada é o esquema. A igreja estagnada que permite que essas 12 coisas continuem é o esquema, não você e eu. São as igrejas nominais que estão abandonando a unicidade com Deus por causa de sua religiosidade e igrejismo superficiais e sem poder, deixando o título válido do único e verdadeiro corpo de Cristo para luzes semelhantes a estrelas. Você será um deles, mesmo que você seja considerado um dissidente?